Chegado à linha da frente, o príncipe Andrei pôs-se a andar ao longo dela. As linhas, a nossa e a francesa, estavam a boa distância nos flancos esquerdo e direito, mas no centro, onde tinham decorrido de manhã as conversações, estavam tão perto uma da outra que os soldados podiam ver as caras dos inimigos e falar com eles. Além dos soldados que aqui tinham tomado posição, havia muitos curiosos de um lado e de outro que, galhofando, observavam os estranhos e desconhecidos adversários. Desde o amanhecer, apesar da proibição expressa de aproximação da linha da frente, os comandantes não conseguiam afastar os curiosos. Os soldados da linha já se sentiam como peritos, que mostram raridades aos mirons, e já nem olhavam para os franceses, mas antes para os curiosos que iam chegando. E, aborrecidos, esperavam pelo fim do turno e pela rendição. O príncipe Andrei parou para observar os franceses. Olha ali, dizia um soldado para outro, apontando para um mosqueteiro russo que se aproximava da linha, na companhia de um oficial, e falava fogosamente com um grenadeiro francês. Ena, que bem que ele palra. Nem o francês tem tempo de responder. Fala agora tu, Sidorov. Espera, deixa ouvir, ele tem jeito, respondeu Sidorov, considerado mestre na fala francesa. O russo para quem apontavam os soldados era Dolokhov. O príncipe Andrei reconheceu e ficou atento à conversa. Dolokhov, juntamente com o comandante da sua companhia, vinha do flanco ocupado pela sua companhia, o esquerdo. Continua, incitava o comandante, inclinado para a frente e ouvindo ansiosamente as palavras que não compreendia. Diz-lhe, o que é que ele diz? Dolokhov não respondia ao comandante, estava absorvido na discussão fervorosa com o granadeiro francês. Falavam evidentemente da campanha. O francês tentava provar, confundindo os austríacos com os russos, que os russos tinham entregado e entrado em fuga a partir já de Ulm. Dolokhov replicava que os russos não se entregavam, mas que iam bater os franceses. Mandaram-nos para aqui para corrermos convosco, e é disso que vamos fazer, dizia Dolokhov. Tendes é de ter cautela em não cair dos nossos prisioneiros juntamente com os vossos cossacos, disse o granadeiro. Os espectadores franceses riram-se. Vamos obrigar-vos a dançar como dançaste nos tempos de Suvorov, disse Dolokhov. O que é que ele diz? Perguntou um dos franceses. Conta histórias antigas, disse outro, adivinhando que se tratava de guerras do passado. O imperador vai mostrar-lhe, ao nosso Suvorov, como fez aos outros. Bonaparte ia lançar-se Dolokhov, mas o francês interrompeu. Não há cá Bonaparte, há o imperador. Com os diabos, gritou com zanga. Para o diabo o vosso imperador. E Dolokhov praguejou grosseiramente, como um soldado, e pondo a espingarda ao ombro, afastou-se. Vamos, Ivan Lukitch, disse ao comandante da companhia. Isso é que é falar francês, disseram os soldados da linha. Agora tu, Sidorov. Sidorov piscou um olho e, dirigindo-se aos franceses, começou a metralhar palavras incompreensíveis. Karim, Allah, Tafa, Safi, Muter, Kaska. Arremedava ele, dando umas entoações muito expressivas à sua lenga-lenga. Aha. Eram as gargalhadas que explodiam entre os soldados. Umas gargalhadas tão saudáveis e alegres que contagiaram involuntariamente os franceses da linha oposta. Depois disto, parecia que só restava descarregar as espingardas, fazer explodir os projéteis e ir toda a gente para casa. Mas as espingardas continuaram carregadas, as seteiras das casas e fortificações continuavam a ser olhos ameaçadores e os canhões, retirados dos seus jogos dianteiros, continuavam a apontar-nos. Antes era preciso mais coragem para matar o inimigo. Depois de estar à risota com ele. 16. Depois de passar por toda a linha da frente, do flanco direito ao esquerdo, o príncipe Andrei subiu à bateria de onde, segundo as palavras do oficial de dia, se via todo o campo. Aqui desmontou e parou junto ao último dos 4 canhões retirados já dos jogos dianteiros. Ao longo dos canhões andava um artilheiro de sentinela que se pôs em sentido à aproximação do oficial, mas, obedecendo ao sinal deste, recomeçou na sua andadura regular e indiferente. Por trás dos canhões estavam as carretas, por trás destas estavam os cavalos atados às estacas e as fogueiras dos artilheiros. À esquerda, não longe do último canhão, havia uma pequena cabana recém-construída, de onde chegavam as vozes animadas dos oficiais. De facto, da bateria abria-se uma vista de quase todas as posições e disposições russas e da maior parte das do inimigo. Mesmo em frente da bateria, à direita, via-se a aldeia de Schöngraben. À esquerda e à direita da aldeia era possível distinguir em 3 sítios
no meio do fumo das fogueiras, as tropas francesas, a maior parte das quais, pelos vistos, estava na aldeia por trás da colina. Para a esquerda da aldeia, por entre o fumo, via-se qualquer coisa parecida com uma bateria, mas era impossível distingui-la nitidamente a olho nu. O nosso flanco direito estava numa elevação bastante abrupta, sobranceira às posições francesas. Era lá que estava a nossa infantaria e no extremo do flanco viam-se os dragões. Ao centro estava a bateria de Tuchin, e de onde o príncipe Andrei observava as posições, o declive era plano e a direito, levando ao riacho que separava as nossas posições de Schöngraben. À esquerda, contígua às posições russas, era uma floresta, onde fumegavam as fogueiras da infantaria que cortava lenha. A linha dos franceses era mais extensa do que a nossa e ficava claro que os franceses poderiam cercar-nos facilmente por dois lados. Por trás das nossas posições havia uma ravina abrupta e profunda, pela qual seria difícil a artilharia e a cavalaria recuarem. O príncipe Andrei, apoiando o cotovelo no canhão, tirou do bolso a carteira e desenhou para si a planta da disposição dos exércitos. Em 2 lugares fez marcas a lápis com a intenção de mostrar a Bagration do que se tratava. Em primeiro lugar, seria preciso, supunha ele, concentrar toda a artilharia no centro, e em segundo lugar, transferir a cavalaria para trás, para o outro lado da ravina. O príncipe Andrei, que estivera permanentemente adstrito ao comandante em chefe, atento aos movimentos das massas de tropas e às ordens gerais, e que tinha estudado as descrições históricas das batalhas, também na operação que se aproximava, imaginava, involuntariamente, o desenrolar das ações militares apenas em traços gerais. Apenas previa as casualidades de grande envergadura do seguinte género. Se o inimigo atacar o flanco direito, pensava ele, o regimento de granadeiros de Kiev e o de caçadores de Podolsk terão de defender a sua posição até que se aproximem deles as reservas do centro. Neste caso, os dragões podem atacar de flanco e derrubá-los. Ora, no caso de os franceses atacarem o centro, colocamos nesta elevação a bateria central e, com a sua cobertura, recolhemos o flanco esquerdo e recuamos até à ravina por escalões. Assim raciocinava o príncipe Andrei. Durante todo o tempo que esteve na bateria, o príncipe Andrei, como tantas vezes acontece, ouvia as vozes dos oficiais dentro do abrigo, sem, no entanto, perceber uma só palavra da conversa deles. De repente, uma voz impressionou pelo seu tom cordial que involuntariamente começou a escutar. Não, meu querido, dizia a voz agradável e como que familiar para o príncipe Andrei. Digo-lhe agora que, se fosse possível saber o que há depois da morte, nenhum de nós teria medo da morte. É assim, meu querido. Outra voz, mais jovem, interrompeu. Tenhamos ou não medo, não podemos evitá-la. Há sempre medo. Em suas inteligências, interveio uma terceira voz mais viril, interrompendo-os a ambos. Eu sei que vocês, os artilheiros, são uns grandes sabichões, porque podem trazer tudo com vocês, a vodka, os petiscos. O homem da voz viril, pelos vistos, oficial de infantaria, riu-se. Mas temos sempre medo, continuava a primeira voz, a que lhe era familiar. Temos medo do desconhecido, é isso. Por mais que se diga que a alma vai para o céu, a verdade é que sabemos que não há céu, há apenas a atmosfera. A voz viril voltou-se a interromper o artilheiro. Pois bem, sirva-nos a sua vodka de ervas, Tuchin, disse outra voz. É aquele capitão que estava descalço na tenda do vivandeiro, pensou o príncipe Andrei, reconhecendo com prazer o agradável filosofar daquela voz. Sim, sirvo-lhe a vodka com prazer, disse Tuchin, mas seja como for, compreender a vida futura não teve tempo de acabar. Ouviu-se um assobio no ar, mais perto, mais rápido e mais distinto, e um projétil, como se não acabasse de dizer tudo o que tinha para dizer, levantando estilhaços de lama e terra com uma força antinatural, bateu na terra perto do abrigo. A terra foi como se fizesse depois de receber um golpe terrível. No mesmo instante saltou do abrigo, foi o primeiro, o pequeno Tuchin, com um cachimbo nos dentes ao canto da boca. A sua cara, bondosa e inteligente, estava um pouco pálida. Atrás dele saiu o possuidor da voz viril, um bravo oficial de infantaria que, abotoando-se, deitou a correr na direção da sua companhia. 17. O príncipe Andrei montou no cavalo e deixou-se ficar na bateria, olhando para o fumo do canhão disparar à bala. Percorreu com os olhos o vasto espaço. Via apenas que as massas de tropas francesas, havia pouco imóveis, ondulavam agora e que à esquerda havia de facto uma bateria. O fumo que a envolvia ainda não se dispersara. 2 cavaleiros franceses, talvez ajudantes de campo, galoparam pela colina. Via-se nitidamente também, a descer a mesma colina, uma pequena coluna do inimigo.
provavelmente para reforçar a linha da frente. Ainda não se dispersara o fumo do primeiro tiro quando se ouviu o som do segundo a subir. A batalha começara. O príncipe Andrei fez dar meia volta ao cavalo e partiu a galope para Grunte, à procura do príncipe Bagration. Nas suas costas, a canhonada, tornava-se mais frequente e mais estrondosa. Pelos vistos, os nossos já tinham começado a responder. Embaixo, no sítio onde tinham decorrido as conversações, ouvia-se o tiroteio das espingardas. Le Marois, portador da carta furiosa de Bonaparte, acabara de alcançar Murat e este, envergonhado, na ânsia de reparar o seu erro, movera de imediato as suas tropas na direção do centro e mandara também contornar ambos os flancos russos, na esperança, ainda antes da noite e da chegada do imperador, de esmagar o destacamento insignificante que lhe fazia frente. Começou ei-lo, pensava o príncipe André, sentindo o sangue a afluir mais célere ao coração. Mas onde será? O que será o meu Toulon? Imaginava ele. Ao passar ao lado das companhias, que um quarto de hora antes coziam as papas e bebiam vodka, via por todo o lado os mesmos movimentos rápidos dos soldados a fazerem as formaturas e a distribuírem as espingardas. E em todos os rostos reconhecia o mesmo ânimo que lhe enchia o coração. Começou, ei-lo, é temível e alegre, era o que lhe diziam os rostos de cada soldado e cada oficial. Ainda não chegara à fortificação em construção, quando viu, na luz da sombria tarde outonal, uns cavaleiros que vinham em sentido contrário ao seu. O primeiro, de burca e com um boné de pele de cordeiro, montava um cavalo branco. Era o príncipe Bagration. Bolkonsky parou à espera que ele se aproximasse. O príncipe Bagration refreou o cavalo e, ao reconhecer o príncipe Andrei, acenou-lhe com a cabeça. Continuou com o olhar sempre em frente enquanto Bolkonsky lhe relatava o que vira. A expressão começou ei-lo também estava na cara rude e morena de Bagration, nos seus olhos semicerrados turvos como que sonolentos. O príncipe Andrei perscrutava com uma curiosidade inquieta o rosto imóvel de Bagration, e o que mais gostaria de saber era se o homem pensava e sentia, e sim, o que pensava e sentia neste instante. Haverá alguma coisa por trás deste rosto parado? Perguntava a si mesmo o príncipe Andrei. Bagration, ouvidas as palavras de Bolkonsky, fez um gesto de cabeça em sinal de aprovação e disse: está bem, com a expressão de que tudo o que lhe estavam a comunicar era precisamente o que tinha previsto. O príncipe Andrei, ofegante da galopada, falava rapidamente. O príncipe Bagration pronunciava as palavras muito devagar, com o seu sotaque caucasiano, como se quisesse dar a entender que não valia a pena haver pressas. No entanto, picou o cavalo e mandou-se a trote na direção da bateria de Tuchin. O príncipe Andrei e a comitiva foram atrás dele. Eram um oficial da comitiva, um ajudante de campo pessoal de Bagration, o Gerkov, ajudante às ordens, o oficial guia num belo cavalo anglicizado, e um oficial civil, um auditor, que por curiosidade pedira autorização para assistir à batalha. O auditor, homem corpulento de cara redonda, olhava à volta com um sorriso de ingênua alegria, e aos sacões em cima da sela de cavalo de tiro, com o seu capote de camelo, no meio dos hussardos, cossacos e ajudantes de campo, tinham um aspecto esquisito. Quero ver a batalha, disse Cherkov a Bolkonsky, mas já deve ir cheio de espasmos no estômago. Deixe lá isso, disse o auditor com um sorriso radiante e ingênuo, mas ao mesmo tempo manhoso, como se fosse lisonjeiro para ele ser objeto das brincadeiras de Cherkov e como se tentasse propositadamente parecer mais estúpido do que na realidade era. Muito engraçado, meu senhor príncipe, disse o oficial de dia. Sabia que em francês se tratava o príncipe com outra forma, mas não havia meio de acertar. E ficamos por aqui.